muito bom dia, meus amados, queridos irmãos, amigos. Que a graça e a paz do Senhor Jesus sejam sobre nós. Quero, então, mais uma vez estar com você e assim juntos vamos seguindo, com a devocional na Palavra de Deus. Nesta semana estamos meditando sobre orações e a cada manhã nós temos a oportunidade de conferir na Palavra de Deus como que os servos do Senhor, revelados pela Palavra para nós, como que eles buscaram a Deus através da oração e como que eu e você podemos também seguir o exemplo, imitarmos o exemplo de fé de servos do passado e bem como aqueles que hoje têm procurado viver uma vida autêntica com o Senhor e da mesma forma depositam a fé em Deus através da oração. Quero, assim, com a porção diária da palavra de hoje, compartilhar com você o texto que está em Daniel, capítulo 6, versículos 9 a 11. E assim o rei Dario assinou o documento e o interdito. Quando Daniel soube que o documento tinha sido assinado, voltou para casa. Em seu quarto, no andar de cima, as janelas abriam para o lado de Jerusalém. 3 vezes por dia, ele se punha de joelhos, orava e dava graças diante do seu Deus, como era o seu costume. Então, aqueles homens foram juntos até a casa de Daniel e o encontraram orando e fazendo súplicas diante do seu Deus. Amém. A vida de Daniel é uma inspiração para nós. Desde a sua adolescência, então, início aí da juventude, foi levado como escravo para a Babilônia, pela invasão de Nabucodonosor, e então o Reino do Sul, Judá, Jerusalém, foram dominados, e então alguns nobres e alguns jovens bonitos, inteligentes, foram levados para a Babilônia, para que então fossem orientados ali e estivesse a serviço da corte. E Daniel foi um desses jovens levados. A vida de Daniel, durante toda a sua travessia, trajetória na Babilônia, foi uma vida diferenciada. Desde o início, ele procurou honrar a Deus, e ele demonstrou fidelidade ao Senhor, mesmo numa terra estranha, com tantos deuses que eram ali apresentados, cultuados e oferecidos. E então Daniel continuou firme no seu propósito de servir e honrar apenas o Senhor, o Deus poderoso, vivo e verdadeiro, o Deus de Israel. E assim então, ele foi alçado sempre à condição de uma pessoa importante, um conselheiro importante. E aqui no capítulo 6 diz que havia sobre todo o reino 3 presidentes. E um desses 3, Daniel, fazia parte. E abaixo deles, então, vinha a realidade de sucessões, de pessoas que tinham cargos e autoridade, mas Daniel era uma pessoa expoente, uma pessoa muito importante naquele contexto. Mas ele era também invejado. As pessoas tinham raiva de Daniel porque ele pautava a sua vida pelo que era certo, correto, justo. E as pessoas então queriam de alguma forma encontrar falha nele. E eles disseram: nós só vamos encontrar alguma falha no que diz respeito ao seu Deus. E então elaboraram lá um plano para que pudesse apanhar Daniel numa falta e assim então trazer a condenação e a morte de Daniel. E eles então sugeriram ao rei que durante o espaço de 30 dias não houvesse nenhum tipo de adoração que não fosse ao rei. E o rei então se envaideceu, gostou da proposta, assinou o decreto e ali então sabiam muito bem que eles pegariam Daniel no erro. E foi o que aconteceu. Nós começamos lendo a partir do verso 9, quando o rei já assina o decreto. No verso 10, nós encontramos a atitude de Daniel. Ele entrou no seu quarto, ele se ajoelhou, ele orou ao Deus do céu, e ele fez como havia a orientação dos escritos, voltado para Jerusalém. E então ele busca o Senhor 3 vezes por dia, e a palavra diz aqui como era o seu costume. Ele não mudou a sua vida por causa das circunstâncias. Ele não deixou de orar a Deus por causa do decreto. Ele não deixou de ser fiel a Deus
estando numa terra estranha ou distante de Jerusalém. Veja como que as atitudes de Daniel, elas não eram atitudes pautadas na conveniência, nos seus interesses pessoais, particulares. Ele não estava pensando em si mesmo. Na verdade, ele se volta para o Senhor como um servo fiel, um verdadeiro adorador. No entanto, diante disso, o verso 11 mostra que aqueles homens sabedores das atitudes de Daniel, o que ele faria e a sua fidelidade, eles foram lá conferir. Daniel estava ajoelhado, orando, fazendo súplica ao seu Deus. E diante disso, eles correram para anunciar ao rei, para transmitir a infração de Daniel, para que ele fosse então levado ali à cova dos leões. O decreto já estava assinado, também com a consequência, que seria a pessoa pega nessa infração, nesse crime, nesse erro, seria lançado para os leões. E o rei ficou muito triste, porque ele gostava de Daniel. A sequência do texto do capítulo 6 vai mostrar isso. E o rei, então, fez de todo esforço possível para que pudesse livrar Daniel, mas não teve jeito. E aí, nós lemos a palavra de Deus na continuação aqui do texto, no versículo 19. Pela manhã, ao romper o dia, o rei se levantou e foi depressa à cova dos leões. Ao se aproximar da cova, chamou Daniel com voz triste. O rei disse a Daniel: Daniel, servo de Deus vivo, será que o seu Deus, a quem você serve continuamente, conseguiu livrá-lo dos leões? Então o rei, podemos até aqui, através do texto, refletir que o rei passou a noite acordado ali, ficou aguardando o amanhecer, né? Então ele estava ansioso para saber o que havia acontecido e talvez alimentando uma esperança de que ele pudesse ter sido preservado, mesmo numa situação que aparentemente seria impossível, leões famintos, e ali então Daniel jogado naquela cova, e então achando, né, que ele tinha sido destruído. Então, quando a gente continua a leitura, no verso 21, Daniel respondeu: que o rei viva eternamente. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não me fizesse mal algum, porque fui considerado inocente diante dele e também não cometi nenhum delito contra o Senhor, ó rei. Veja que a realidade do texto aqui, Daniel está se apresentando ao rei, né? Falou com satisfação, com alegria, da maneira pela qual Deus o havia poupado, preservado. E quando nós temos aqui a sequência desse texto, né? A palavra diz para nós que esses homens maus foram jogados ali naquela cova de leões, e antes que eles caíssem, já estavam sendo devorados, né, por aqueles leões. E então o rei, diante desse testemunho de Daniel, veja que a oração é tão importante para nós, na nossa vida, né? A oração que é a conversa com Deus, né? A oração é você conversar com Deus, falar da sua vida, falar da sua realidade, da sua família. Na verdade, você reconhecer a grandeza, a glória, a majestade, o domínio do Senhor, né? Mas também onde você pode agradecer, você pode pedir, né, auxílio, socorro, livramento, né? Você então pode conversar todos os assuntos com Deus pela oração, mas é importante que nós também estejamos aproveitando para poder testemunhar do Senhor, dos seus feitos poderosos, não é? Da resposta de Deus às orações e falar da grandeza do nosso Deus. E diante desse episódio, o nome do Senhor foi glorificado e exaltado. Termina o capítulo 6 com mais um decreto, né? Verso 25. Então o rei Dario escreveu às pessoas de todos os povos, nações e línguas que habitam em toda a terra, que a paz lhes seja multiplicada. Faça um decreto pelo qual em todo o domínio do meu reino todos tremam e temam diante do Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo e que permanece para sempre. O seu reino não será destruído e o seu domínio não terá fim.
Ele livra, salva, faz sinais e maravilhas no céu e na terra. Foi ele quem livrou Daniel do poder dos leões. Veja que maravilha. O nome do Senhor foi glorificado. Eu e você podemos também, através da nossa fidelidade, da nossa lealdade ao Senhor, da maneira como nós nos posicionamos neste tempo, podemos também glorificar o nome do nosso Deus. Então, vamos aproveitar o dia de hoje para que tenhamos a condição de poder fazer isso, né? Fazer com que o nome do Senhor seja engrandecido e glorificado através das nossas decisões, das nossas escolhas, dos nossos posicionamentos. Que Deus nos ajude. Que o Senhor seja com você e toda a sua casa. Quero convidar você para que assim estejamos agradecendo, também fazendo pedidos a Deus, não é? Porque Ele é o poderoso que pode agir. Assim como livrou Daniel, Ele também pode nos dar o livramento necessário e conduzir a nossa vida. Vamos orar? Senhor, nós queremos muito agradecer pelo dia de hoje, pela noite que tivemos, pela oportunidade de viver mais um dia. Obrigado pela Tua palavra, obrigado pela vida de Daniel revelada nas Escrituras, obrigado pelo exemplo que ele nos deixa. Deus, que o Senhor seja conosco para que tenhamos, ó Deus, em nosso tempo, da mesma forma as oportunidades para nós testemunharmos do Senhor, independente das circunstâncias, independente, ó Deus, do contexto, independente de qualquer coisa, que a nossa vida glorifique o Senhor. Quero pedir que abençoe a Tua igreja, abençoe o Teu povo, abençoe as pessoas que terão, ó Deus, a oportunidade de ouvir esta meditação. Deus, a Tua palavra compartilhada nesta manhã. Deus, que cada um seja abençoado por Ti. Pedimos, ó Deus, que nos ajude a glorificar o Teu nome em cada momento. Oramos em nome de Jesus, o Teu Filho. Amém. Um abraço para você. Até amanhã, se Deus permitir. Fique na paz.